Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos a mais uma live Momento Umbanda. E meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu te ajudo você a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é conexão com o Pai Oxalá. Como me conectar com o Pai Oxalá? Oxalá, o grande orixá. E antes de começar, já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Subir os coraçõezinhos no Instagram, deixar o seu like aqui no vídeo do YouTube. Compartilhar, levar conhecimento sempre faz bem a todos. Conhecimento é a única coisa que não ocupa espaço na mente. Conhecimento é a única coisa que nós vamos levar daqui para outra vida. Sendo assim, bora trabalhar, bora pedir as bênçãos, bora continuar aqui. Vamos lá então. Vamos direto para o tema de hoje então. Quem é Oxalá? Quem é o Divino Pai Oxalá? Dentro do meu contexto, do contexto em que eu acredito que faz sentido para mim, é muito importante nós frisarmos isso. Dentro de um sentido que estamos louvando o orixá, nós temos características, alguns fatores que nos levam a esse conhecimento. Então, quem foi Oxalá? Oxalá, para mim, ele é responsável pelo segundo estado da criação, que é o estado físico, aonde Exu reina absoluto, aonde não existia nada, onde é o Senhor do todo, o Senhor do universo, e não existia o plano físico. Aí o orixá saiu do interior de Olorum, criando o espaço físico, ou seja, construindo o mundo. Daí muitas pessoas têm algumas orações que foram intuídas por essas pessoas, e outras pessoas falaram pelo impulso, e o que corrobora o que eu acabo de dizer. Eu ouço muitas pessoas fazerem essa prece, né? Assim, Oxalá, o grande arquiteto do universo, aquele que arquiteta, que planeja a construção. E não está errado, está corretíssimo, porque ele é responsável, dentro do meu contexto, dentro do contexto que acredito, que ele é responsável pelo espaço físico, pelo segundo estado da criação, que é o estado físico. E se esse estado ele é físico, nós podemos chamar dos planetas por nós habitados e por outras pessoas habitadas. Por seres habitados, né? Ou por outros seres habitados, né? Por nós habitados e outros seres habitados, não outras pessoas, por outros seres habitados, os seres animais, seres vegetais, minerais e assim por diante, né? Oxalá, ele é responsável pelos planos físicos e pelos reinos onde existe o tato, onde existe você poder encostar, você poder sentir. Isso que ele é responsável. Oxalá é o orixá que pertence a ele, o ápice, o alto de todos os altares umbandistas. Ele é considerado o pai da Umbanda. Ele é responsável do orixá maior entre todos os orixás dentro da Umbanda. Eu considero, na realidade, todos os orixás iguais, todos os orixás lado a lado, inclusive Exu eu considero lado a lado. Mesmo Exu sendo responsável pelo todo, pelo vazio, eu o considero lado a lado de Oxalá, lado a lado de Oxóssi, lado a lado de Ogum, lado a lado de Xangô e assim por diante. Mas Pai Oxalá tem algumas características importantes, que eu chamo de fatores, e são essas características que nós vamos estudar agora. Antes de estudar essas características, existem algumas perguntas, então vamos responder essas perguntas. É muito comum nós ouvirmos dentro dos cultos de nação, não é comum na Umbanda isso, falar orixá funfum. O que significa Oxalá funfum? Significa a divindade de branco, mas isso é uma terminologia do candomblé, dos cultos de nação, não tem nada a ver com Umbanda. Tá? Mas na casa de Umbanda lá a gente chama, porque a sua casa tem influência de Umbanda. E eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Estou dizendo que a sua casa possui uma influência do culto de nação. Porque na Umbanda, de um modo geral, é Oxalá o pai da Umbanda. Nós não chamamos de orixá funfum, Oxalá funfum. Não, é Oxalá, pai da Umbanda. E o significado é divindade de branco. É isso que significa. O atributo de Pai Oxalá é a fé e é o perdão. Ou seja, eu posso pedir perdão para Pai Oxalá de todos os meus atos, de todos os meus pensamentos, de todas as minhas ações, e que ele possa levar essa mensagem de perdão ao Pai Olorum e todos os orixás. É assim que funciona. E a fé, ele é o expansor da fé.
é o expansor da fé e irradia a fé para toda a criação. E aí sim, aquelas pessoas precisam absorver a fé, que é ligada ao Pai Oxalá, criando assim um vínculo, né, entre Oxalá, a pessoa e aqueles que querem ter fé. E dentro desse vínculo entra o fator perdão. Um dos maiores símbolos ou ferramentas que pode chamar de Pai Oxalá significa o seu cajado, o Opachorô. O Opachorô é o cajado que é considerado, né, chamado de o sustentador da criação, que é o cajado de Pai Oxalá, que é o sustentador de todas as criações. Um outro símbolo que chama de Pai Oxalá também, o pombinho branco, que é o símbolo da paz. Esse pombo branco seria o responsável por levar as mensagens ao Divino Criador e trazer as mensagens de volta para Oxalá. Uma conexão direta com o Criador, que seria Pai Olorum, que seria não, é Pai Olorum. Até aí, eu acho que são algumas perguntas básicas que vocês podem fazer. E tem uma pergunta que todo mundo fala. É verdade que temos que usar branco na sexta-feira por causa de Oxalá? Olha, eu acho que tudo depende da sua fé e da sua crença. De nada adianta você vestir o branco, você ficar todo de branco, se você na realidade não veste a vestimenta da humildade, a vestimenta da fé, a vestimenta do conhecimento, a vestimenta de expandir a paz e o amor. De nada adianta. De nada adianta se você é um médium arrogante, se você faz uso das entidades para provocar medo nas pessoas, se você faz uso das entidades para provocar qualquer confusão, ou, pior ainda, você se utiliza de ferramentas tecnológicas para provocar o medo. Então, o que adianta você vestir o branco na sexta-feira se você promove tudo isso? Então, o branco de Oxalá vestido na sexta-feira deve ser vestido primeiro o fórum íntimo, as suas ações do dia a dia. Porque, para mim, eu, Paulo, eu sou um bandista todos os dias. Eu sou um bandista 24 horas por dia. Eu não sou um bandista só em dia de gira. Eu não sou um bandista só naqueles momentos que eu estou no terreiro. Eu sou um bandista todos os dias. Eu faço as minhas conexões diárias com os meus guias, com os meus orixás, todos os dias. Eu não estou dizendo que eu faço gira. Não é isso, não. Eu me considero uma pessoa religiosa todos os dias. E pratico a minha religiosidade no dia de gira, onde existe a manifestação mediúnica dentro do terreiro. Então é uma grande pergunta isso. Temos que usar o branco na sexta-feira, mas o que adianta você usar branco na sexta-feira, louvando Oxalá, se você promove medo? Se você não é um bom médium. Bom médium que eu falo todos os dias. Se você não tem educação mediúnica, se você não respeita a fé alheia, se você não respeita as pessoas, se você faz uso das entidades para provocar o medo, se você faz uso das entidades para promover o descaso, o medo e promover incentivar a fragilidade das pessoas e usar dessa fragilidade para ganhar dinheiro das pessoas. De nada adianta você usar branco na sexta-feira. Então use o branco íntimo todos os dias. Você usando o branco íntimo, íntimo que eu falo do fórum, íntimo todos os dias, use na sexta-feira também. Aí você usa a vestimenta branca para agradecer ao Oxalá pelas bênçãos que você recebe todos os dias, pela fé que você gera de você, pela fé que você envolve as pessoas. É muito importante isso, porque infelizmente nós vemos casos e cada vez mais casos do uso de entidades para provocar o medo e fazer até ameaças. Isso não é entidade, gente. Isso é o médium que passou à frente. É o médium que passou à frente. Usam de entidades para promover o medo. E aí depois cai de joelhos pedindo perdão para Oxalá. Oxalá é pai, Oxalá é perdoador, mas tenha certeza que as suas ações estão escritas no livro de Xangô. Pode ter certeza disso. Então, devo usar o branco toda sexta-feira? Se for para você agradecer, se você respeitar com amor, sim. Mas eu volto a dizer, de nada adianta se você não tem educação mediúnica todos os dias. De nada adianta. Com que Oxalá trabalha? Com quem que Oxalá pode trabalhar e irradiar na mente? Oxalá, como é o Senhor da fé e o Senhor do perdão,
ele irradia para toda a criação. Não existe uma pessoa ou outra pessoa que ele vai atuar. Mas se pudermos, se tivéssemos que mensurar, ou que mencionar algumas pessoas, eu diria que todos os teólogos, todos os dirigentes espirituais, todos os orientadores espirituais, todas as pessoas que se dedicam para praticar a caridade, que praticam para se doar para outras pessoas, sem ser dirigente espiritual, médio também, Oxalá trabalha com essas pessoas. Oxalá trabalha porque ele está ali irradiando a fé, estimulando a fé através dessas pessoas em outras pessoas, servindo de exemplo. Olha, essa pessoa veio aqui cuidar de mim, veio me trazer um prato de comida, veio me trazer um prato de uma escova de dente, veio me trazer, veio me trazer algo. Essa pessoa é ligada a Umbanda. O que é a Umbanda? Vou procurar entender melhor. E assim Oxalá consegue irradiar a sua fé esfericamente para toda a criação. Nós temos que entender que todos os orixás agem através de nós. Todos, não é só Pai Oxalá. Mas em algumas funções específicas nossas, do nosso dia a dia, um determinado orixá atua mais. No caso de orientadores, dirigentes, teólogos, médios que servem de ouvintes para pessoas, Oxalá reina sobre elas. Reina e irradia sobre elas. Qual o Otá de Oxalá? Otá é pedra, gente, tá? Eu gosto muito de usar aquele cristal branco, cristal translúcido, branco. E também aquele cristal leitoso, né? O Otá leitoso. Eu gosto muito de usar esses cristais. Gosto mesmo, é muito... Mas eu gosto de usar os brutos, né? Não aqueles rolados. Erva de Oxalá. Nós temos o boldo, que é chamado de tapete de Oxalá. Temos o manjericão branco. Manjericão branco, porque existe o manjericão roxo. O manjericão roxo não é de Oxalá, é de outro orixá. O manjericão branco, alecrim, é uma erva de Oxalá, e o algodoeiro também são ervas de Pai Oxalá. Quais são as frutas que eu poderia oferendar ou ter para oferendar ao Divino Pai? As frutas são uvas verdes, goiabas brancas, maçã verde, são frutas de Pai Oxalá. Aí vem a grande briga agora. Com que Oxalá é sincretizado? Gente, eu não estou fazendo aqui apologia ao sincretismo religioso. O sincretismo religioso foi muito útil no início da Umbanda, porque ajudou na realidade, isso é um fato histórico, não tem como negar isso, ajudou muita gente a se converter para uma nova religião. Porque viam na imagem de Jesus o facilitador para entrar numa outra religião. Mas não significa que é Oxalá. Não significa. Sincreticamente falando, Oxalá é sincretizado com Jesus Cristo. Mas volto a dizer, não é Jesus Cristo. Algumas pessoas me perguntam se é importante para mim desvincular o sincretismo dos orixás. Se seria viável isso. Olha, é fato como a gente negar. Eu sempre explico nas minhas palestras, nas minhas aulas, que foi sincretizado. Não é. Se você quiser cultuar Oxalá, é Oxalá. Agora, existem pessoas, gente, e nós temos que respeitar, que é mais fácil para elas se direcionar a Oxalá através da imagem de Jesus. É uma questão de respeito. Para mim, não. Eu consigo fechar os meus olhos, me conectar em uma colina, no jardim de flores e me conectar com a energia de Oxalá. No meu terreiro tem a imagem de Jesus Cristo que eu ganhei, é ganhada, está lá. Ao lado tem a imagem de Oxalufã e Oxaguian, no mesmo patamar alto, do mesmo jeito. Eu acho que tem tanta coisas para a gente brigar, tem tanta coisas para a gente poder nos unirmos e brigar contra as pessoas que vendem a religião, brigar contra os falsos pastores que incentivam aquele teatro aonde falam que incorporam os orixás, que aquilo é um teatro, né? Aliás, um teatro de graça, né? Dá para assistir um teatro e dar bastante risada quando aqueles pastores estimulam isso, né? Existem muitos pastores bons, mas eu conheço um pastor e, nossa, é meu amigo, inclusive, ele é muito bom, muito, muito boa gente. Tem alguns pastores que denigrem a religião deles.
assim como existem pais de santo que também denigram a religião deles. Tá? Que denigrem. Isso é a verdade. Então, ao invés de nos unirmos para brigar a respeito do sincretismo, nós deveríamos nos unir para brigar contra esses pastores que ficam vilipendiando a nossa religião. Deveríamos nos unir contra umbandistas que vilipendiam a própria religião. Isso sim, nós deveríamos fazer. E não ficar criando casos com quem tem fé sincrética, vamos dizer assim. Aquela pessoa tem a fé sincrética. Se é importante para ela e ela faz uso dessa fé, qual que é o problema? Deixa ela ter a fé sincrética dela. Agora, ficar exigindo que ela tire do terreiro as imagens que formaram a formação religiosa dela, pelo amor de Deus. Toma conta da sua casa. Estimula a sua casa. Para de exigir que os outros façam isso. Uma lenda de Pai Oxalá. Eu sempre uso esse livro aqui, ó. Eu gosto de falar de Reginaldo Prandi. Eu gosto muito desse livro do Reginaldo Prandi, que aqui tem algumas lendas que eu leio e eu sempre busco a interpretação atrás do oculto. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no meu canal, no canal do YouTube, uma playlist onde fala lendas da criação, onde eu coloco as lendas ali, e sempre eu busco uma interpretação através do oculto. E agora eu vou interpretar uma lenda aqui de Oxalá, interpretando atrás do oculto. Existe uma lenda desse livro que fala que Oxalá estava com suas crianças, e as suas crianças se envolveram com outras crianças muito, digamos, muito briguentas, muito barulhentas, que não obedeciam nada, não obedeciam nenhuma regra, e sempre passavam para trás os mais velhos. Oxalá ficou chateado com isso, que ele mandava suas crianças respeitar e não respeitava. Oxalá, então, foi se consultar com Orumilá. Orumilá, o orixá da adivinhação, se consultou e falou: Oxalá, temos que tirar o ebó dessas crianças, e lavar o ori delas, para que elas se acalmem. E assim Oxalá fez, lavou o ori dessas crianças, para que elas pudessem respeitar os mais velhos. E aí, num dia desses qualquer, aquelas mesmas crianças que desviavam as crianças de Oxalá foram chamá-las para entrar em uma fazenda, roubar os frutos e comer os frutos numa árvore. As crianças já com o ori limpo, né, com as oferendas que Oxalá tinha dado, falaram: não vamos não, nós vamos ficar em casa. Não vamos, instigar. Não vamos. Oxalá ficou todo feliz que as crianças ficaram em casa. E aquelas mesmas crianças que dizia que não era para respeitar os mais velhos, não era para respeitar a todos, né, que tinham que passar a perna em todos, que tinham que enganar todos, foi roubar as frutas no terreno, na fazenda ao lado. Roubaram os frutos e o morador viu. E quando as crianças estavam comendo o fruto, o morador chegou e deu um tiro para o alto, né? Assustando as crianças. As crianças caíram no chão e quebraram as pernas e os braços. E assim ficaram o resto das suas vidas, né? Sem poder mais roubar frutos de ninguém e sem poder ficar. E a lenda fala: as crianças foram punidas. Né? O que eu tiro dessa lenda? Qual que é a interpretação atrás do oculto dessa lenda? O respeito aos mais velhos. O respeito àqueles que já trilharam um caminho e sabem que aquele caminho não é bom. Muitas vezes, vocês, eu e outras pessoas aqui, podem escutar algumas frases dos mais velhos e até tirar sarro dos mais velhos. Mas nós temos que entender o entendimento, a crença por detrás dos mais velhos. E essa crença nós temos que trazer para a nossa realidade. E entender o que significa para a nossa realidade. E não ficar dizendo para o mais velho: isso aí eu não acredito, isso aí não sei o que lá. Como muitas pessoas fazem. Como eu fui chamado um tempo atrás de quadrado, como eu fui chamado há um tempo atrás, fui vilipendiado na internet por dizer que devemos respeitar os mais velhos e respeitar a tradição. E aí disseram que a tradição, porque para a Umbanda crescer, a tradição tinha que morrer. A tradição é a nossa história.
Se nós matarmos a tradição, nós estaremos matando quem nós fomos e quem nós somos. A Umbanda precisa evoluir, sim, como todos nós precisamos evoluir, mas não podemos deixar a essência de lado. E aqui nessa lenda eu consigo tirar a essência, o respeito pelos mais velhos. Toda lenda existe um significado. Toda lenda tem um ensinamento por trás. São chamados itãs, né, dos orixás. Tem itãs que muitas vezes falta entendimento. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias atrás que falou assim que o Itã traz muito ensinamento, e eu concordei. E falou assim, não, e o Itã traz muitas verdades dos orixás. Eu falei, verdades, mas nós não devemos interpretar ao pé da letra, assim como a Bíblia. A Bíblia foi criada num tempo que servia para aquelas pessoas. Os Itãs dos orixás também foram criados num tempo que serviam para aquelas pessoas. Então devemos tomar muito cuidado com a interpretação ao pé da letra. Como posso me conectar com o Pai Oxalá no meu dia a dia? Olha, eu falei que ele é a fé, é o perdão, é o companheirismo, né, é o conciliador, é o agregador, é uma pessoa prudente. Eu me conecto com o Pai Oxalá todos os dias. Eu começo todas as minhas orações pedindo perdão pelos meus atos, pelos meus feitos, pelos meus pensamentos. Então comece a se conectar com o Pai Oxalá pedindo perdão dos seus atos, dos seus pensamentos. E existe também outras formas de conexão, através de firmezas, através de rituais, através de águas, muitas coisas. E aí eu indico para vocês o nosso curso, o Método Me Fundamenta, que é o MMF, que é um curso que eu criei, onde eu te dou o passo a passo para você se conectar com seus guias, com seus orixás, com total confiança. Onde eu te apresento os seus erros ao se conectar, os 5 requisitos básicos para você se conectar e os 5 erros que todo médium comete antes de se conectar, e fora o curso inteiro, que aí eu dou águas, dou muitas coisas para você poder aprender a se conectar com o seu orixá. Qual a cor da vela de Oxalá? Olha, eu já falei na live aula conexão com o Exu, que o mais importante não é a cor da vela, e sim a chama e a intenção que você coloca através da vela, através da chama. E eu vou tornar a dizer a mesma coisa. O importante não é a cor da vela, e sim a intenção que você coloca em cima da vela. E também você acende a chama, ali cria a energia ígnea, cria um facilitador para que você possa se conectar através da própria energia e da condução ígnea, e aí sim você coloca a sua intenção, e essa condução ígnea chega aos pés de Oxalá, e é muito mais fácil para muitas pessoas poderem se conectar. No curso MMF eu explico tudo isso. Dia da semana que podemos nos conectar. Olha, como Oxalá traz em si o fator perdoador, eu me conecto com o Pai Oxalá todos os dias, pedindo perdão. No entanto, muitos terreiros de Umbanda dão a sexta-feira para Pai Oxalá. Outros terreiros dão um domingo para Pai Oxalá. Mas para mim, Paulo, eu me conecto todo santo dia, estou lá pedindo a benção para o papai. Estou pedindo perdão a ele. Mas se você quiser escolher um dia para escolher, que eu recomendo, utilize a sexta-feira. Use a sexta-feira para se conectar com o Pai Oxalá. Qual o ponto de força de Pai Oxalá? O ponto de força de Pai Oxalá são as colinas, os jardins floridos, os campos abertos. Nossa, aqui em São Paulo tem uns parques, não sei aonde vocês estão, mas aqui em São Paulo tem uns parques aqui que tem um gramado todo verde, aberto assim, o sol batendo ali, coisa bonita. Quando eu consigo parar o carro, eu paro o carro, sento ali naquela grama verde, nossa, eu fico respirando fundo, absorvendo a energia que está ali à volta, emanando. Me conecto com os orixás, me conecto com o Pai Oxalá, com os orixás ali, peço perdão e bora lá. Nossa, é muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Onde é o ponto de força? Já falei, né? As colinas, né? Os parques, os gramados. O que posso colocar numa firmeza de Pai Oxalá? Se for para dar uma bebida, eu usaria água. Usaria água pura, límpida, água de fonte, água de mina, bem pura mesmo, sabe? Não essas fontes, minas contaminadas, mas água pura mesmo, colhida da fonte. Se eu não conseguir, água mineral de garrafinha mesmo, bem limpinha. Nossa, é muito bom. Eu colocaria algodão,
Eu colocaria uvas verdes em cima, que eu tenho a canjica de Pai Oxalá também, né? E no curso MMF eu ensino ali vocês fazerem banhos, firmeza, tudo ligado ao Pai Oxalá, tudo ligado a esse Pai. No curso a gente é bem extenso, né? Eu ensino você a se conectar através do divino, através do divino, através do lado natural e do lado espiritual. Nossa, é fantástico. Em uma oferenda fora de casa, sem poluir local, o que posso colocar para Oxalá? Olha, o algodão ele é biodegradável. Eu colocaria folhas e colocaria todos os elementos em cima das folhas, em cima do algodão. Se for para colocar a bebida, eu usaria cuia de coco ou a metade da cabaça, que é biodegradável. Eu jamais usaria copos de plástico, jamais deixaria as garrafas de plástico ou garrafas de vidro em uma oferenda no ponto de força da natureza. Agora, vale a pena salientar, existem locais que são preparados para receber as oferendas. Cito aqui em São Paulo, o Vale dos Orixás, o Cantinho dos Orixás, lá em Nazaré Paulista, o Vale dos Orixás em Juquitiba, o Cantinho dos Orixás em Nazaré Paulista, e em Santo André, o Santuário da Umbanda. Cada um tem a sua taxinha de entrada lá, um precisa ser sócio, o outro não. Verdade seja dita, vamos falar aqui, o Santuário de Umbanda, pelo número de pessoas que vai lá, deveria ser mais limpo, né? Verdade seja dita. Né? Então, a gente quer ir louvar os orixás e não ter que ficar limpando o local lá. Verdade seja dita. E é muito importante, nesses locais, que a gente deixa os elementos ali, pelo menos no Vale dos Orixás é assim. No dia seguinte já tem pessoas limpando, tirando. Elas deixam ali 12 horas, 24 horas as suas oferendas e depois passam limpando para que outras pessoas possam chegar e dar as suas oferendas em um lugar limpo. Por isso que eu gosto muito do Vale dos Orixás. Lá eles limpam constantemente. O que posso colocar no meu altar para simbolizar Pai Oxalá? Como o altar de Pai Oxalá é o cristal branco, eu colocaria um cristal branco translúcido bem grande, um cristal branco, e eu colocaria bem no alto do meu altar, e ali eu teria a representação de Pai Oxalá. Diga-se de passagem que é importante vocês entenderem que o cristal deve ser cruzado, beatificado, bento, ou como você quiser chamar. Né? Dica de como me conectar com Pai Oxalá. Olha, eu falei para você que Oxalá, ele é o perdão. Eu colocaria como base, como introdução em todas as minhas orações, o perdão. Eu pediria perdão para todos os pais. Eu pediria perdão a todos os orixás. Eu pediria perdão a Oxalá, que é o Senhor do perdão, e eu colocaria como introdução. Mesmo que fosse uma conexão para Xangô. Posso pedir perdão para Xangô? Pode, mas eu colocaria como introdução na minha dica de conexão, realmente nas minhas orações pedindo perdão. Pô, mas aí eu sou tão pecador assim? A gente peca até por achar que não peca. Pela vaidade, né? Que Deus abençoe a todos. Axé, galera!